Olá amigos, como vocês estão? O de hoje é um review de tabaco, mas eu tô aqui com a minha gatinha, ela tava reclamando. Dá um oi pro pessoal, Jojo, um oi, fala oi pessoal do YouTube. Essa aqui é a Joana Dark. Minha namorada queria colocar o nome dela de Jujuba, eu falei não, Jujuba, né? Sempre que o pessoal dá nome assim pra gato, cachorro, Jujuba, paçoca. Eu acho que cachorro tem que ter nome forte, não um nome que fique na lembrança aí. E aí eu coloquei Joana Dark, né, coisa de historiador. E hoje minha namorada fala que a personalidade dela, que é forte, assim, ela é um pouco arisca, é culpa do nome, mas eu acho que não, acho que ela já veio com isso aí, tá bom? Gente, hoje o vídeo vai ser review de tabaco, desse tabaco aqui. Joana já se foi. Síria Latakia, da McLintock, que é uma marca alemã, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu já estou aqui com o meu cachimbo, um Capital Blue. Está cheio de pelo. E ele já está cheio, na verdade eu estava fumando enquanto fazia aqui as minhas anotações. Mas começando então, fazendo a apresentação do tabaco e o aroma frio. O tabaco, eu coloquei o restinho dele aqui porque esse pacotinho está acabando. Na verdade acabou. Eu coloquei o restinho dele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa então é a apresentação do tabaco. O aroma frio dele é bem, lembra muito, né, as misturas inglesas. A gente vai falar um pouco sobre isso, se esse tabaco é uma mistura inglesa ou não. Mas assim, a presença do latakia é assim presente quando você cheira. Você sente o latakia. Só que um cheirinho de latakia diferente para quem está acostumado com as misturas inglesas. Esse é mais aromático e mais suave, né? Normalmente as misturas inglesas, o cheiro é muito forte de churrasco, ou então de fogueira, ou algo do tipo. Esse aqui não, esse aqui ele é mais suave. A latakia é mais suave. E aí você vai me perguntar, falar, Pedro, mas essa mistura, então, ela tem realmente o latakia sírio? Cara, eu não sei. Até onde eu pude pesquisar, eu não descobri. E assim, eu não sou nenhum especialista, eu não tenho experiência suficiente para falar, pô, isso aqui com certeza é latakia sírio, ou não, isso aqui é uma latakia do Chipre. Por que isso? Né? Talvez você não saiba. O latakia, ou latakia, é um tabaco oriental que é produzido na cidade de Latakia, na Síria. Mas desde que a Síria entrou em guerra civil, a produção lá ficou muito baixa ou praticamente cessou. Então é muito difícil encontrar tabaco sírio hoje em misturas, muito difícil mesmo. Normalmente, quando se tem tabaco chamado latakia, é o do Chipre, né? Porque o Chipre também produz esse tabaco. E dizem que há uma diferença entre eles que eu realmente não sei muito qual. Mas eu estou vendo um boato aí pela internet para o pessoal cachimbeiros aí de outros países falando que a produção está voltando do latakia sírio, até porque a cidade de Latakia na Síria está novamente sob domínio da União, né, enfim, do Bashar al-Assad. Então, não sei aí sobre isso. Eu não sei também o tempo desse pacotinho. Eu comprei ele lá no site do cachimbosonline.com, cerca de R$60, e ele não fala nada sobre a fabricação. Eu não sei se ele foi fabricado antes da guerra, o que eu acho muito difícil, ou se ele foi fabricado já agora, quando as produções estão voltando, o que eu também não saberia dizer, e eu acho que não. Tá? Então, não sei se eles tinham uma reserva desse tabaco sírio, não sei sobre isso, tá bom? Mas então, começando aqui nos nossos tópicos, né? Aqueles 10 tópicos que eu faço no review. Mas deixa eu acender aqui no cachimbo, afinal, esse vídeo é um vídeo sobre tabaco pré-cachimbo, né? Eu estou aqui no finalzinho, na verdade, do meu fornilho. Mas olha só, tópico 1, história do tabaco. Quem o criou, sobre qual marca ele é produzido, quem detém a receita, ele é fabricado por quem e onde. Eu não consegui descobrir muito sobre este tabaco, como quem foi a pessoa responsável por fazer essa mistura e quando ela foi lançada. Ela é produzida sob uma marca alemã chamada McLintock.
Procurei saber se essa marca pertence à STG, Scandinavian Tobacco Group, mas parece que não, né? Eu fui lá no catálogo da STG e eu não achei essa marca lá. Sendo assim, quem detém a receita e a produz é a própria McClintock, não sei certo como pronuncia, na Alemanha. Eu vi algumas pessoas falando que ele é produzido na Dinamarca, eu realmente não sei, mas só que tudo diz que ele é produzido na Alemanha, porque essa é uma marca alemã. Inclusive tem uns escritozinhos aqui em alemão, acho que vocês conseguem ver. Em qual tipo de mistura esse tabaco se encontra? E aí que vai a grande questão. Eu colocaria esse tabaco dentro de uma mistura inglesa. Por quê? Porque o jogador principal para mim é o Latakia. Assim, existe aquela coisa entre mistura inglesa ou mistura balcânica. A diferença que eu pude perceber as pessoas falando, né, é que a mistura balcânica é quando puxa mais para os orientais, mais para os tabacos dos Balcãs, né, os macedônios, enfim, os gregos. E uma mistura inglesa é quando puxa mais para o Latakia. Então essa para mim seria uma mistura inglesa. Mas no Tabaco Review, aquele site, fala que essa é uma mistura americana, né? E eu realmente não conheço muito a respeito das misturas americanas, mas lá no Tabaco Review está falando que é uma mistura americana, então muito provavelmente é. Isso porque, né, entrando aqui no próximo tópico, que é quais tipos de tabaco compõem essa mistura não seria uma mistura inglesa tradicional, que é Virgínia, orientais e latakia, né? Eu sei que há muitos tipos de misturas inglesas, mas normalmente é Virgínia, orientais e latakia. Essa aqui não. Essa aqui é Virgínias, orientais e Burley. Virgínias, latakia e Burley. Não tem oriental. Virgínias, Burley e latakia. Não tem orientais, né? Que eu acho que é o grande tchan dessa mistura. Que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a falta que os orientais fazem nesse tabaco e como isso causa nessa mistura. O tipo de corte é aquele chamado coarse cut, né, que é algo entre o ribbon, que é aquele corte mais tradicional, que é aqueles em tiras, né. Num vídeo que eu fiz, eu falei que o ribbon era em fatias, mas fatias são os flakes, né. O ribbon são aquelas tirinhas. E o red ruby, que é aquele pronto para você pegar e colocar, né. Como vocês conseguem perceber, ele é esse chamado coarse cut porque você não consegue ver muito bem as tirinhas, né? Ele tem uns pedacinhos mais em curvos e tal, mas assim, é perfeito para você colocar no cachimbo e fumar. A embalagem, esta aqui, eu vi o pessoal falando de uma latinha, mas até onde eu pude pesquisar só tem no pacote, pacotinho aqui de 50 gramas. Não é um pacotinho nada demais, né? Como aquele outro que eu fiz da W Larsen, né? Um pacotinho bem bonito. Esse aqui não é nada demais, assim, mas também não é um pacote feio, né? Eu tentei arrancar aqui o assim, falando, né, dos avisos, advertências, e aí quando eu tirei eu vi que por baixo tinha em alemão também. Mas enfim, no site lá do Tabaco Review tem uma pequena descrição bem sucinta a respeito dele, totalmente não romantizado. Fala assim, ó, McClintock, Síria, né? Latakia é uma mistura de Burley, Virgínia e Latakia Sírio, sem adição de nenhum aromatizante. E eu, de fato, a gente pulou aqui a parte dos aromatizantes, mas de fato eu não identifiquei nenhum aromatizante nesse tabaco. Tá? Não consegui. Joana. Ei. Eu ainda falei. Ei. Mas eu não consegui identificar nenhum aromatizante nesse tabaco não, tá? Sabor, gosto e intensidade, né? Aqui no top 7. Qual é a força de encorpado, a presença do tabaco? Por que eu estou falando isso? Porque tem tabaco que tem uma presença bem maior, enquanto outros não tem, né? Então assim, sabe aquele tabaco que você fuma e ele é bem presente, enquanto outros você fuma e ele só vai passando assim, né? Você vê que você não está fumando. O que eu anotei aqui? Eu anotei, ó. Sabor de latakia é presente durante toda a fumada. O gosto é mais adocicado do que as misturas inglesas tradicionais. Eu não fumei muitas misturas inglesas, mas as que eu pude fumar, eu percebi esse tabaco mais adocicado. Mas não quer dizer que você vai fumar o tabaco e vai sentir um gosto doce na boca, não é isso. Né? Fumar tabaco, você vai sempre sentir um gosto de tabaco.
mas assim, ele é algo mais adocicado. Isso quer dizer que ele pende um pouco mais, que te remete a algo doce do que os outros tabacos. Então, o que eu falei, o gosto é mais adocicado do que as misturas inglesas tradicionais. Tem algo de terroso e levemente amanteigado. O terroso talvez seja do Burley, né? E o amanteigado, assim, não sei se é desse latakia sírio, diferente dos lataquias orientais. O tabaco não chega a ser intenso, né? Ou seja, um tabaco forte, intenso, como alguns tabacos que tem aí, que tem perique, e outros que é um tabaco bem intenso. O que chamam de tabaco reflexivo, né? Você fuma ele e não pode fazer mais nada, que ele requer toda a sua atenção. Quando o tabaco tem tabaco que é perfeito para você fumar fazendo outras coisas. Esse aqui, ele não chega a ser intenso, ao ponto de um tabaco, né, reflexivo, assim, para você fumar só refletindo, mas é consideravelmente encorpado, ele enche a boca, ele é de fato encorpado. Enchendo a boca, enchendo bastante a boca e tendo bastante presença. Tá? Deixa eu ver se não tem um restinho aqui. Já está no finalzinho. Nível de nicotina, então, desse tabaco. Qual é o nível de nicotina? Leve, médio e forte. Eu diria que esse tabaco ele é entre leve e médio, né? Ele não chegaria a ser um tabaco assim. Ele é um meio termo entre leve e médio. Não é um tabaco que o nível de nicotina vai passar despercebido, mas também não é nada demais. E aí varia também de cada um tem uma resistência à nicotina diferente. Bem, agora eu toco com 9. Aroma no ambiente durante e após a fumada, né, o chamado humnote. E aí, esse é o primeiro vídeo que você vê meu de tabaco para cachimbo. Eu tenho 5 categorias, que é intolerável, desagradável, tolerável, agradável e encantador. O que eu notei aqui? Eu coloquei para fumantes, vai de agradável a desagradável, dependendo do gosto. Tá? Então, se você gostar de um gostinho mais, de um cheirinho, né, mais amadeirado, mais defumado, vai ser agradável. Mas se não, vai ser algo desagradável, vai te remeter aí, parecer que queimou madeira dentro do quarto, algo do tipo. Tá? Mas não chega a ser intolerável, né? Aquele cheiro assim insuportável. Para os não fumantes, ele vai de tolerável a intolerável. Então, se você tem uma pessoa mais, assim, que seja menos rigorosa quanto a cheiro e tudo mais, ela vai achar o aroma desse tabaco tolerável. Agora, se não, se ela for mais, assim, chatinha, aí vai ser de fato intolerável, porque o cheiro dele é marcante. E, assim, tem tabacos que você fuma, e aí 15, 20 minutos depois, às vezes até uma hora depois, ninguém diz que você fumou naquele lugar, porque o cheiro se vai. Mas esse aqui tabaco que não, ele deixa uma presença marcante, né, assim, do lataquinha mesmo, e assim, 6 horas depois o cheiro ainda é presente. Então ele tem um note bem marcante. E o tópico 10, a avaliação geral do tabaco, se ele é úmido, seco, como é a queima, a fumada, tem mordido na língua e a nota. Escrevi um textinho aqui que é o seguinte: tabaco gostoso, mas requer uma certa experiência, pois o gosto do latakia é bem presente e marcante durante toda a fumada, mas não chega a ser pungente. Às vezes o latakia ele chega a ser pungente, que não é o caso desse tabaco. O gosto tem picos, com altos e baixos, mas o que se mantém estável é o gosto do Virgínia ao fundo, levemente doce e graninho, com o latakia defumado e levemente amanteigado, chamando a atenção sempre. Então o latakia não passa despercebido durante a fumada em nenhum momento, né? Não é aquele tabaco que o latakia aparece e some. Não, o latakia é presente, ele é estável durante a fumada. O búrguera talvez seja o grande diferencial desse tabaco, seja para melhor ou para pior. Por que isso? Pois às vezes sentimos um leve gosto terroso de nozes, e é gostoso, né? Um leve gostinho de terra, um leve gostinho de nozes. Mas ele perde aquele tom misterioso de especiarias que tem nos orientais. Então a pergunta é assim, ele ganha ou perde esse tabaco? Não tem nos orientais. Cara, não sei, vai aí do que você gosta. Tem gente que gosta de orientais, tem gente que não gosta. Se você gosta de orientais, você vai sentir falta. Se você não gosta, você achou o tabaco perfeito, né? Assim, por dizer. Porque ele não tem os orientais. Eu senti falta, né? Porque, como eu falo aqui,
Às vezes sentimos um leve gosto terroso de nozes, mas ele perde aquele tom misterioso de especiarias que temos orientais. E ele acaba se tornando um pouco monótono, né? Então, assim, não é uma fumada divertida, poderia dizer. Ele se manifesta, ele fala, olha, eu sou assim, você consegue perceber no primeiro terço da fumada, do fornilho. No segundo terço do fornilho é quase a mesma coisa, só no terceiro que ele dá umas diferenças. Mas ele não tem assim, ele não é um tabaco, como eu poderia dizer, como eu falei, ele é um tabaco que o Burley nele acaba deixando ele um pouco monótono, né? Ele vem bem seco no pacotinho, bem seco mesmo. Como eu faço pra ver se o tabaco tá seco ou úmido, né? Se ele não for perceptível. O tabaco úmido, quando você pega assim, ó, e você tira na mão, ele marca a sua mão, ele deixa bastante humildade na sua mão, você consegue ver. Quando o tabaco tá seco, você coloca assim, ó, perto do tabaco, depois solta, você não consegue perceber quase nada na mão, né? Então, assim, tem gente que prefere tabaco mais seco, tem gente que prefere tabaco mais úmido. Eu, assim, dando pra fumar é o que importa pra mim. Então ele vem bem sequinho esse tabaco, mas a fumada dele não prejudica em nada ele ser seco. O que é inclusive incrível, porque esse tabaco ele requer poucos acendidos. É claro que a gente falando, né, e fumando, ele vai apagar. Mas assim, se você tiver um pouco concentrado, ele vai indo assim, sabe? Ele requer muito pouco acendido. Tem tabaco, por mais que você prepare bem no fornilho, ele sempre vai apagar e você sempre vai precisar ficar reacendendo. Ele não, ele assim, precisa de muito poucas reacendidas. Talvez porque ele vem, talvez pelo motivo dele vir mais seco, né? Deixa eu ver aqui mais. Uma fumaça consistente, agradável, que requer poucos acendidos. E ele não dá mordida na língua. Assim, em momento algum, acho que uns 4, 5 meses que eu tô fumando esse tabaco, ele não deu mordida na língua nenhuma vez. Às vezes ele tem um retrogosto forte. Né? Você tá fumando e dá um gostinho ruim, assim. Mas assim, mordida na língua não dá. E aí a nota, né, de 0 a 5. 5 é um tabaco perfeito pra mim. 4 é um tabaco excelente. 3 é um tabaco muito bom. 2 é um tabaco bom. E 1 é um tabaco regular. E abaixo de 1 é um tabaco que você não consegue nem terminar o fornilho. É um tabaco que não vai pra frente mesmo. E aí eu fiquei confuso. Eu não gosto muito de quebrar as notas, né? Assim, esse tabacão 2.75, 2.57. Eu gosto das notas exatas. Mas esse eu tive que fazer uma exceção. Porque ele, pra mim, fica entre o 4, um tabaco excelente, e um tabaco muito bom. Ele varia, assim, sabe? Então, por isso que eu daria 3,5 pra ele. Um tabaco que fica entre esse limbo aí, entre excelente e muito bom. Se eu compraria de novo? Sim. Certamente eu compraria de novo, porque ele é uma mistura inglesa, né? Que tem uma certa diferença, tem um certo atrativo. Pra que eu recomendaria? Eu recomendaria para apreciadores de misturas inglesas em geral, com um pouco de experiência. Eu não recomendaria muito para iniciantes. Mas assim, isso quem sou eu para falar, né? O que o iniciante pode não fumar. Se você quiser começar fumando misturas inglesas por esse, eu não recomendaria muito, mas enfim, pode ser melhor do que outros. E a vantagem é que ele tem um bom custo-benefício. Quando você fala assim, eu ouço muitas pessoas falando do Latakia, mas eu nunca fumei um tabaco com lataquia, porque normalmente os tabacos que tem lataquia, as latinhas, eles são muito caros. Esse aqui é uma opção para você. Então ele vem em 50 gramas, tá? É um tabaco gostoso, um tabaco muito bom, de muito boa qualidade e barato, R$60. Então você vai gastar aí 120, 150 reais para ter um tabaco de boa qualidade. Tá bom? Gente, essas foram as minhas impressões. Desculpa aí né, quase não fumar durante o vídeo, mas eu descobri aqui, olha, que eu fumei demais. E ele já tá só cinzas. E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês algo que me chama bastante atenção, que é o seguinte. Uma das coisas que mostra a qualidade do tabaco é as cinzas ao final da fumada. Porque tem tabaco que por mais que você fume, por mais que você fume bem, direitinho e tal, ele sempre vai ficar tabaco. Então você limpa o cachimbo
E você, quando você coloca no seu cinzeiro, você vê. Tem bastante tabaco ainda. É decepcionante, né? Esse aqui não, esse aqui, olha só, as cinzas deixa ele fica bem. Mas assim, as cinzas dele, olha só. Opa. Olha só, as cinzas bem branquinhas, né? Vou mostrar pra vocês o meu cinzeiro. O cinzeiro é esse carrinho aqui, olha só. Aí, já tem umas cinzas aqui, mas deixa eu colocar pra vocês darem uma olhada. Bem. Algumas coisas que eu poderia dizer que mostra a qualidade desse tabaco, tá bom? Então, gente, é isso. Um abraço apertado a todos vocês. Que vocês tenham ótimas cachimbadas. Que vocês permaneçam bem, apesar das lutas. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aí. Ajuda as pessoas. Se você já fumou esse tabaco, deixa suas opiniões. Às vezes a sua opinião é diferente da minha. Pode ajudar alguém que seja aí indeciso em comprar esse tabaco ou não. Tá bom? Pedro, um abraço apertado. Estejam em paz. Tá bom?